Queridos, você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 51. Daqui a pouquinho o nosso amigo cantor Dorival Olive vai estar chegando. Creio que algumas pessoas estão vindo. Já está conosco o pastor William, a bispa Maria, Deus abençoe. Se quiserem ficar à vontade, sente-se aqui conosco, amém? Sente ali perto daquela mulher, minha mãe, aquela mulher bonita ali, amém? Amém, minha bispa. Livro de Salmos, pastor Evandro está conosco hoje, feliz, estava com saudade do pastor. Pastor Evandro, dirigente da nossa congregação ali no Jardim Miriambi, está conosco hoje também. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler do número 1 ao número 6. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. E você diga glória a Deus. Pode assentar-se, colocar a Bíblia ao assento, e você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Queridos, com palavra hoje introdutória, eu passei o dia inteiro com o Espírito Santo palestrando algo muito forte ao meu coração. Deus falando algo sobre a necessidade de uma igreja que Ele procura. Ele está à procura de uma igreja, e eu creio que nessa noite Ele encontrou aqui você pode adorar. Mas quando eu aqui abri esse livro de Salmos, de número 51, especificamente esse salmo é do autor chamado Davi. Davi, o segundo rei de Israel, o rei sucessor do primeiro rei chamado Saul. E nós sabemos que Davi, ele teve uma grande trajetória. Davi deixou um grande legado. Davi teve filhos, e Davi construiu uma história no meio do povo de Israel. Davi foi alguém que saiu de baixo. Davi não veio de uma raiz de reis. Davi não teve o seu pai rei, não. Davi conquistou o que ele tinha. Davi conquistou a posição. Davi conquistou todas as suas riquezas. Davi conquistou a honra também do homem, ao ponto que no início do seu ministério, quando Davi ele derruba o gigante chamado Golias, diz a Bíblia que as mulheres de Israel saíram à rua tangendo os seus instrumentos e cantando umas às outras, dizendo:
Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Segundo a linha de raciocínio bíblica, de acordo com o tempo e a cronologia de Israel, nós entendemos que quando essas mulheres tangeram, louvaram exaltando o nome de Davi, Davi não havia matado 10 milhares de soldados. Porém, o feito que Davi havia realizado foi de uma proporção muito grande, pois Davi havia derrubado o gigante Golias, alguém que incomodava e afrontava todo o exército de Israel. Ele liderava um grande exército, um grande povo de soldados que eram inimigos do povo de Deus, a saber, os filisteus. E quando então Davi derrubou agora o gigante Golias, chegou com ele o reconhecimento. O reconhecimento vem sempre quando nós conseguimos derrubar os gigantes que tentam atrapalhar a nossa caminhada. Então eu entendo que depois de toda a grande luta que nós enfrentamos, Deus prepara uma exaltação para mim e para você. Olha para alguém que está próximo de você e diga: essa luta que está grande, diga para ele, diga: esse grande gigante que se levantou não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Quem entende isso pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Quem pode adorar? Ele está na tua casa nessa noite. Quem pode adorar? Porque o Espírito Santo, Ele me incomodou e palestrou comigo durante o dia inteiro é sobre a igreja que o Senhor está procurando. Quando Davi, ele aqui recebe a exaltação das mulheres de Israel, Davi havia matado leões, ursos, e agora Davi matou o gigante que representava 10 milhões de soldados filisteus. Mas a Bíblia diz que depois de Davi vencer o leão, vencer o urso, vencer gigante, Davi agora está descansando, acordando de um breve sono dentro do palácio, ao qual Davi tinha almoçado, tinha tirado uma pestana. Ele acorda, pois Davi deveria ter ido à guerra, Davi deveria ter seguido junto com o exército de Israel para uma peleja, porque era de costume todo rei de um povo estar à frente da batalha, estar à frente dos soldados, representando toda a nação. Porém, Davi aqui agora está numa fase aonde ele se acomodou, aonde Davi agora descansava, aonde Davi agora, pois a exaltação tinha chegado, Davi agora está almoçando, dormindo e deixando que o povo fosse para a guerra sozinho. Os soldados vão para a peleja sem o rei. E diz a Bíblia agora que ao acabar de descansar, Davi vai dar uma caminhada agora no pátio do seu palácio. E ele caminhando na sacada do palácio, diz a Bíblia que ele avista uma linda mulher. E esta mulher está banhando-se agora, creio eu, no raiar do sol da onde Davi se encontrava. E agora a Bíblia diz que Davi, por estar acomodado, não querendo mais ir para a peleja, dormindo em hora que não era para dormir, diz a Bíblia que Davi agora desperta nele um desejo. E Davi da sacada avista uma mulher bela, e esta mulher tem o nome de Batseba. Só que esta mulher não é solteira. Na época, todo rei tinha direito não só a uma mulher, mas a mulheres depois de um casamento. Davi tinha direito a ouro, a prata. Davi agora tem o status
Davi tem a posição, Davi tem agora a coroa, o cedro e carruagens ao seu favor. Porém Davi, por estar descansando em hora que não era para descansar, Davi agora deseja o que não era dele. E diz a Bíblia que Davi agora vai cometer um grande erro. Davi deseja a mulher de Urias, a mulher de um soldado fiel a ele e fiel ao exército de Deus. Diz a Bíblia que Davi maquina, o desejo cresce no coração do rei. E a Bíblia diz agora que o homem que tinha vencido leão, tinha vencido urso e tinha vencido um gigante chamado Golias, agora dentro do seu coração, na sua mente, Davi já estava caído, porque o pecado não começa na atitude, o pecado começa dentro do seu desejo, dentro do seu pensamento. Nós nos enganamos quando julgamos pessoas que caíram pensando que nós não pecamos. O pecado começa quando você está observando e deseja aquilo que você não pode tocar. Davi já havia caído no coração de Deus, porque cobiçou a mulher do próximo. Diz a Bíblia agora que Davi só vai consumar o pecado. Davi agora só vai consumar aquilo que havia nascido no coração dele. E a Bíblia diz que então ele maquina um projeto, um plano, um homicídio elaborado. E agora ele faz com que aquele pobre homem, Urias, fosse para a guerra, para que chegando na guerra, morresse na frente da batalha. Morrendo agora Urias, Davi deseja, já está agora com a sua mulher, deita-se com Batseba. E a Bíblia diz que por um período Davi é uma igreja sonolenta, é uma igreja cauterizada, é uma igreja que um dia tinha provado da presença e do poder de Deus, mas agora perdeu a comunhão com o Deus de Israel. Eu vim para profetizar sobre a tua vida. Não deixe que o teu coração te engane, não deixe que os seus desejos te vençam, não deixe que a tua carne te engane. Ei, não perca a intimidade com Deus que tu serve. Prefere adorar a Deus em santidade. Levante a mão e adore. Urabacandaraia. Quem pode adorar? Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: não troque a intimidade de Deus por nenhum desejo da sacada. Aleluia. Olha para mim, queridos. Diga: Davi pecou, Davi errou, mas quem sou eu para julgar Davi? Aleluia. É aqui que eu entro, irmãos. A igreja que o Senhor está procurando. Olha para mim. Em toda a Bíblia Sagrada, desde que eu me conheço como alguém que gosta de ler ela, desde o livro da criação, Berite, o início, onde Deus criou a terra e os céus, até o livro das Revelações, livro de Apocalipse, a Bíblia não mostra Deus dando direito ao homem de julgar o homem. Deus não deu esse direito ao ser humano de julgar a sua criação. Diz o livro mesmo de Salmos que só existe um juiz, aleluia, que pode julgar a causa da criação de Deus, e é o próprio Deus, porque Ele é juiz dos juízes, e Ele somente pode julgar alguém que está no erro e está no pecado. Olha para mim. A igreja que Deus está procurando no século de número 21 não é uma igreja que julga quem caiu, não é uma igreja que acaba de pisar na cabeça de quem está atolado, não é uma igreja que acaba de condenar quem desviou, quem escorregou, quem deslizou, não é uma igreja que tem um dedo apontado para tocar na ferida de quem está machucado. Não, Deus está procurando uma igreja que estende a mão para levantar quem está caído. Deus está procurando uma igreja, aquela que ora pelaquele que está desviado. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Deus está procurando esse sentimento. Eu vou ser sincero, está difícil de encontrar. Nós temos muita facilidade de julgar e apontar o erro de todos.
Nós temos uma facilidade muito grande de conseguir observar as falhas dos nossos irmãos, mas nós temos uma grande dificuldade de conseguirmos olhar para a face do espelho e enxergar as nossas falhas, analisar os nossos defeitos, perceber que eu e você somos pessoas sujeitas a erros e falhas. Não é hora de nós acabarmos de matar os soldados que Deus escolheu. Imagine, aqui que eu paro, imagine se Deus tivesse visto o pecado de Davi, pois olha para mim, por um período Davi conseguiu esconder aquele pecado. Por um período ninguém soube daquele pecado, ninguém imaginava que Urias havia morrido dentro daquela guerra, daquela cena, porque o próprio rei havia desejado a morte daquele soldado. Por algum período aquele pecado passou despercebido aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus aquele pecado não estava passando despercebido. Olha para alguém que está perto de você e diga: o meu Deus, o seu Deus, tem olhos como chama de fogo. Diga para ele, irmão, diga, aonde eu não consigo te enxergar, o meu Deus te acompanha 24 horas. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode adorar? O meu Deus tem um GPS que não falha. O meu Deus tem um sistema que não precisa de energia humana, porque o meu Deus, Ele tem olhos que acompanham a sua criação. Olha para mim, a Bíblia diz que agora Deus decidiu terminar com esse tempo de cauterização do pecado que havia entrado na vida do rei Davi. Deus decidiu dar um basta. Por quê? Porque Deus estava com saudade do adorador Davi. Deus sentia a falta de um Davi que, quando não tinha fama, ele ficava no pasto dedilhando a sua harpa e recebendo inspiração do céu, do Espírito de Deus, salmodiando lindos salmos. Por que não dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Havia um adorador por excelência, porém Davi, por causa do seu desejo, agora está distante da vontade do querer do Senhor. Deus usa agora um profeta chamado Natã. Agora Deus revela o pecado de Davi para Natã. E agora a Bíblia diz que Natã, em toda a sabedoria profética, Natã, cheio da presença de Deus, vai na direção do seu Senhor, do seu rei adorado, do rei Davi, o segundo rei de Israel. E a Bíblia diz que, chegando agora até o rei, ele conta uma história por parábola, e vai dizer sobre um fazendeiro e a história de um cordeiro, uma ovelha, a qual alguém havia roubado somente uma ovelha daquele fazendeiro. E ele pergunta agora para o rei: rei Davi, o que nós temos que fazer com um homem que pratica tal veracidade e esse pecado? Davi, cheio agora de um sentimento que tomou ele agora, ele responde para o profeta Naamã: quem roubou essa ovelha merece morrer. Agora o pecado de Davi vai ser revelado. Diz a Bíblia que Natã, o profeta cheio de Deus, olha para o rei Davi e diz: Davi, meu rei, este homem é o Senhor. Diz a Bíblia que Davi ele agora chora, ele agora lembra quando é que ele tinha intimidade com Deus. E Davi agora vai escrever para mim o salmo mais importante da sua vida. Davi vai escrever agora o salmo de número 51, e ele vai dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, querido, olha para mim, pecou, Davi errou, mas quem é que tem o direito de julgar Davi? Aleluia.
Aleluia. Nós devemos, como profeta, julgar o pecado, pregar contra o pecado, mas nunca julgar o pecador. Deus está procurando profetas que falam a verdade, mas ao mesmo tempo, vem cá, meu filho, estende a mão. Por quê? Porque um dia eu posso estar em cima, desce, sobe, eu desço, mas amanhã eu posso estar embaixo. Olha para o seu irmão e diga: é tempo de levantar quem está caído. Diga para alguém isso. Quem pode adorar, segure na mão de duas pessoas, coloque de pé, segure na mão de alguém isso, e diga para ele: nós unidos somos mais fortes. Segura na mão desse crente e diga: eu te ajudo até chegar ao final. Ei, melhor é o final das coisas do que o início dela. Eu vim profetizar que a igreja que Deus procura é uma igreja que santa, que ajuda quem está caído. É tempo de resgatar os soldados que estão feridos. Vai, calabaxuga, urabacandará. Reconhecimento: contra ti, Senhor, pequei. Aí eu vou ver, queridos, o Senhor dos exércitos não abrindo mão de Davi. Aleluia. Olha para alguém que está perto de você e diga: Deus não abre mão de você. Diga para alguém isso. Deus só quer ver você de pé. Diga para alguém isso. Ei, Deus não se agrada quando o escolhido dele está desviado. Ei, Deus não se agrada quando alguém se enfraquece e cai. Olha para mim, é tão importante que Deus diz: o homem pode cair 7 vezes, que eu, o Senhor, coloco ele 7 vezes de pé. Mas olha para mim, Deus disse na matemática que ele coloca o homem 7 vezes, mas quando ele aconselha o homem a perdoar, ele diz: ao homem multiplica por 70. 70 vezes 7, sabe por quê? Porque ele conhece a igreja dele. A igreja que só consegue lembrar dos seus pecados. A igreja, querido, olha para mim, tem uma fraqueza muito grande, uma falha muito grande. O homem pode construir um legado de 30 anos, pode servir o Senhor 50 anos, ganhar 1 milhão de almas durante uma década, mas se ele manchar e cair, porque ele é carne e osso, a igreja nunca mais vai esquecer da queda daquele homem. Nós estamos assim, uma igreja que julga, uma igreja, querido, que até mesmo deseja ver a queda daqueles que estão de pé, uma igreja que torce para ver que quem está ainda em cima talvez esteja com pecado, torcendo para ver alguém caído. Ei, é tempo da igreja, da noiva do Cordeiro. A igreja que o Senhor procura é uma igreja, querido, que procura ir lá no meio do campo de batalha, resgatar os soldados que estão feridos. Ei, ontem eu fui pela madrugada com a banda Ruach e a minha esposa orar ao Senhor. Subimos ali ao Monte do Amendoeira, e antes de subir nós paramos para fazer uma refeição, e sentamos ali no meio de vários crentes. Eu fiquei sentado ali na calçada, observando tudo, porque eu estou sempre observando ao meu redor. E ali eu estava vendo vários crentes conversando, comendo churrasco, e de repente eu comecei a observar um irmão que outrora eu via profetizando, um irmão que eu só via ele no monte orando ao Senhor, um irmão que já foi usado por Deus um dia para profetizar na minha vida, e agora ele estava passeando no meio da igreja do Senhor, vários crentes ali, e aquele homem estava bêbado, aquele homem estava entregue ao álcool, estava ali ontem com a vida destruída, e ali aquele homem passando no meio dos crentes, e eu via vários crentes dando as costas para aquele homem. Por quê? Porque aquele homem, ele havia sido ferido, aquele homem estava caído,
Aquele mesmo profeta que um dia profetizou estava passando perto de mim ontem, bêbado, cheio de álcool, e a igreja, todas elas virando as costas para aquele homem, não tinham coragem de liberar a palavra para aquele homem precisando de uma atenção ontem, bêbado, e ele balançava, ventava para um lado, olhava para todos os lados. De repente, no meio da sua loucura, no meio da sua intrepidez por causa do álcool, ele me avistou e me reconheceu, e ele me chamou e disse: pastor Frank, lembra de mim? Eu falei: meu filho, eu lembro de você. Eu abracei ele. Quando eu abracei, ele começou a chorar. Aquele homem só precisava de um abraço. Aquele homem era um Davi que havia pecado. Aquele homem era um profeta de Deus que, devido às circunstâncias, ele por algum momento ele foi alvejado na guerra. Mas a igreja do Senhor, no pé do monte, cheia das suas santidades, cheias das suas religiosidades, estava ali no pé do monte, vendo um soldado ferido, e não tinha coragem de dar a mão àquele homem, segurar na mão dele, abraçar aquele Davi e falar: Davi, Deus ainda não abre mão de você. Calabra Xandaraia. Deus está procurando uma igreja, e eu tenho certeza que nessa noite Ele encontrou. Deus está procurando uma igreja que não abre mão dos soldados que estão feridos. Deus está procurando uma igreja que não julga. Uma igreja, querido, que não olha para as circunstâncias de quem está caído, mas olha para a pessoa como uma alma, como uma vida que precisa ser limpa, uma vida que precisa ser lavada, como um escolhido que por um tempo teve bem, mas por algum descuido aquela pessoa caiu. Olha para mim, nem eu nem você estamos sem correr risco de cair. A Bíblia diz que se quem tiver de pé, cuide-se para que não caia. Eu já vi muitas pessoas olharem e dizer, julgando: aquele irmão, aquilo não é crente não. Aquele irmão, aquilo me engana não. Esse mesmo que falou passar algum tempo e ver ele na beira de um bar bebendo, caído. Por quê? Porque da palavra de um crente não pode sair palavra de maldição. Da boca de um crente não pode sair palavra de derrota para crente. Da boca de um profeta tem que sair palavra que abençoa, que pega pessoas que estão caídas e colocam de pé. Eu abracei aquele homem ontem, bêbado, abracei ele, não precisei pregar. Quando eu abracei, ele começou a chorar, e eu disse para ele: filho, Deus não abre mão da tua vida. Eu não vim para te julgar, mas eu vim para dizer que você é vaso escolhido da casa do Senhor. Quem está entendendo, levanta a mão, me dá um sinal que Deus está nesse lugar. Ei, Paulo foi bem sábio em dizer isso. Eu terminei. Paulo disse à igreja de Corintos: o que adianta o homem conhecer todas as ciências, a ciência das línguas estranhas? Que adianta o homem profetizar, falar todos os mistérios e conhecer os mistérios de Deus? Aí ele termina para a igreja, porque era uma igreja avivada, era uma igreja pentecostal. Paulo olha para a igreja, escreve a carta e diz: sem amor é como símbolo que retine. Sem amor é como um vaso que só faz barulho. Ei, o amor pelo próximo não pode se perder, irmãos. Independente se você serve a Deus em uma denominação que o nome é diferente. Eu não conheço duas igrejas do Senhor, eu conheço uma igreja somente.
Eu só conheço uma igreja, e esta igreja está no livro de Apocalipse. Esta igreja, ela tem a marca do sangue, ela é lavada, remida no sangue de Jesus. E essa igreja está esperando as trombetas soarem, porque essa igreja está aguardando o noivo voltar. Aleluia, é tempo de resgatar quem está caído. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levante as suas mãos e aplauda o nome do Senhor. Ei, terminei. Lembra mim, irmãos? Quando você passar pela rua, irmão, não deixe de olhar para o lado. Procure ter um pouco mais de atenção. Às vezes o dia a dia, nossa correria, nós deixamos vários profetas no caminho. Passamos às vezes perto de uma marquise e olhamos um homem ali todo sujo, com uma garrafa de cachaça do lado. E às vezes não temos coragem de olhar para aquele homem. Alguns dizem assim: está assim porque quer. Está assim porque... Imagina quantos não ajudaram e está assim. Diga para o seu irmão: você não tem esse direito de julgar, mas você tem o dever de ajudar. Ei, está na hora da igreja acordar desse transe, desse sono. Está na hora de nós, que é independente do erro de quem errou, do tamanho do pecado, é hora de nós, queridos, estendermos as mãos. Sabe por quê? Porque lá fora tem pessoas que já fez mais a obra do que eu e você junto. Tem pessoas lá fora que no meio da batalha, porque tiveram coragem de colocar a sua cara para bater, por algum momento de descuido, foram alvejados. Eu nunca vi, queridos, um soldado que abandona outro soldado do mesmo exército dentro do campo de batalha. Você sabe qual é a ordem primordial de um soldado de guerrilha? É quando esses soldados estão em guerra, e no meio dessa batalha, do campo de batalha, se o soldado for alvejado por uma bala, um projétil, e esse soldado estiver agoniando, ou talvez mesmo morrer dentro do campo de batalha, a ordem primordial de um exército é esse exército ir lá resgatar o corpo daquele soldado, porque o corpo ainda receberá as honras daquele exército. Nós estamos deixando soldados que ainda estão vivos, ainda nem morreram, e a igreja está olhando para Davi. Imagina se Natã expõe o pecado de Davi para Israel. Você imagina se Natã, em vez de falar por parábolas, espera Davi aparecer na sacada do palácio e gritasse em alta voz para todo mundo ouvir: assim te diz o Senhor, rei Davi, desce nesse palácio, porque o Senhor não presta, o Senhor é um pecador. Aleluia. Quantos profetas estão matando profeta? Quantos profetas, por causa de púlpito, estão usando isso aqui como um fuzil, matando soldado do mesmo exército? É hora de nós termos uma palavra que restaura, uma atitude de buscar, irmãos. Enquanto nós estamos guerreando um contra o outro, tem Davi lá fora precisando de uma palavra. Eu queria que você nesse momento colocasse a mão no seu coração. Já passo para a Doriva mesmo. Eu queria que você colocasse. Irmãos, me perdoa, Doriva, que eu demorei um pouquinho. Queridos, eu estou com isso entalado desde ontem. Eu passei o dia inteiro com o Espírito Santo falando comigo na minha cabeça. Meu coração explodia e o Espírito Santo falava.
E eu fui consertar o som da igreja da 21. Eu fui com a minha esposa no Alcântara, fui resolver as coisas, e eu não falava nada para ela. E eu dirigindo um carro, e o Espírito Santo falando comigo: filho, é isso, é aquilo. E Deus falando comigo, eu falei: meu Deus, Senhor, eu estou escutando a tua voz. E Deus falando: meu filho, é tempo de levantar a mão e erguer quem está caído. É tempo de ir lá fora buscar os que estão perdidos. É tempo de pregar a minha palavra, porque eu estou voltando. Quem está entendendo isso, querido? Eu quero convidar você a louvar o Senhor. Ei, é duro para a gente, ser humano. Às vezes nós passamos por algum processo com um homem. Ei, eu já fui traído, já sofri rebelião, já falaram que eu estava no adultério, na fornicação, já disseram que eu roubei, já inventaram que eu cheirava ainda cocaína em cima do altar, disseram que eu fumava maconha ainda. O homem já errou comigo, mas eu não posso guardar o sentimento que é a falta de perdão. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar o perdão dentro de mim, irmãos. Eu preciso entender que o homem é sujeito a erro, a falhar. Talvez você está ouvindo essa palavra, querido. Você entrou aqui e alguém já errou contigo, e você não consegue perdoar. Essa noite é a noite de você liberar tudo que te atrapalha. Ei, se tem algo que atrapalha de você receber as bênçãos de Deus e receber a plenitude dos dons espirituais, é a falta de perdão e a falta de amor. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Só que eu e você somos uma igreja que viemos para fazer a diferença. Bata no peito e diga assim: eu vou fazer a diferença. Diga: eu fui chamado para fazer a diferença. Pode o mundo inteiro pecar, não querer a Deus, negar a Deus, não querer perdoar nem ajudar. Ei, eu decido estender a mão e levantar quem está caído. Eu prefiro amar o próximo. Quem está comigo, levanta a mão. Vai, quem pode adorar? Quem pode adorar? Aplauda o nome do Senhor.